Olá, estamos aqui com mais uma live da Expo Quantic Brasil 2025. Hoje nós vamos falar com a Alessandra Casale. Olha que espetáculo! Essa mulher é pós-graduada em Administração de Empresas pela FGV, e que é a Fundação Getúlio Vargas. Olha, esse mundo corporativo que ela viveu, ela pôde ter experiências assim gratificantes em ajudar pessoas a desenvolver todo o aprendizado do mundo corporativo. Por quê? As pessoas que vão para as terapias integrativas, a preocupação delas é com pessoas, é com gente. Então, como fazer desse trabalho que você tem a sua sobrevivência um excelente negócio? Então, nós vamos chamar aqui a Alessandra Casale. Oi! Oh, que delícia! Eu não falei para você que eu estava entusiasmada? Que delícia, muito bom! Nossa, como é legal a gente encontrar mulher inteligente, mulher que se dedica mesmo a ajudar as pessoas, porque você vê na sua experiência de mais de 30 anos, né, mulher? Então você começou a trabalhar com 2 anos. Mais ou menos. E a gente vai compilando isso tudo num projeto depois de muitos anos, né? E a gente compilar num negócio que tenha tudo a ver com você, com o que você acredita, é fazer o mesmo, mas de outra forma, né? Eu acho que é uma outra fase da vida da gente, onde a gente encontra propósito, toda essa bagagem técnica, né? E o amor que a gente tem no que faz é muito bom. E como é que foi seu encontro com esse propósito de vida? Conta pra gente aí, como é que começou esse teu trabalho? Eu sei que você trabalha num local assim de muita relevância, e eu até não sei se a gente depois pode falar sobre isso, mas é importante as pessoas saberem que tem uma mulher com essa experiência, essa bagagem internacional, pode-se dizer assim, né? Que você tem todo esse conhecimento de estruturas de leis, de prosperidade. Você já viu o mundo assim do outro lado, né? Eu sempre gostei muito, né? Eu sempre acreditei que nós somos corpo, mente e espírito, né, Vera? Não adianta a gente querer só cuidar, né, do trabalho, ou só se doar para as pessoas. Se você não está com a sua energia boa, se você não está com a sua mente boa, de nada vai servir, né? A gente só transborda o que sobra, né? Exatamente. Dentro da gente. Então, eu comecei a trabalhar muito esse processo. A minha origem de mais de 30 anos foi principalmente dentro de mercado financeiro. Eu trabalhei muito com a parte de processos, controles, compliance, né? A parte de leis, a parte de fraude, prevenção à lavagem de dinheiro. Então, eram assuntos que desgastavam, mas estavam ligados à estratégia, que é o que eu amo, né, que é a minha formação em administração de empresas. Mas chegou um momento da minha vida que eu comecei a sentir essa questão do lado pessoal conciliar com o lado profissional, né? Então, começou a ficar muito forte dentro de mim. Na época que eu engravidei, eu queria ficar mais perto, né, da minha filha, unir bastante isso, família. Foi quando eu comecei meu próprio processo de autoconhecimento e reconexão com o feminino, né, onde eu comecei a perceber que a gente não precisa se cobrar, né, a gente não dá conta de tudo ao mesmo tempo, a gente se estruturar, tudo tem seu momento, sua hora certa da gente focar a nossa energia, e comecei a elevar a minha frequência vibracional, porque eu precisava estar boa e com energia, e lógico que a vida ela também tem seus percalços, vai trazendo algumas dores, né, para nós, e a gente tem que se reerguer. Né? E nesse processo eu fui estudando bastante, comecei a encontrar mulheres incríveis também, que acreditavam nisso que eu acredito, essa egrégora de mulheres que vibram também isso, mostram pra gente que a gente não está sozinha, que isso alcança todas nós em algum momento da vida, e que é possível a gente achar o nosso prumo, né, o nosso equilíbrio. E foi aí que eu comecei a estudar e trouxe para o meu negócio, né, que aí eu uni a questão de estratégias, essa questão do autoconhecimento, a reconexão com o feminino, para alavancar e impulsionar negócios, né, que a gente pode crescer quando a gente vê a força que a gente tem em algumas coisas que às vezes são vistas dentro do corporativo como fragilidade, que é a emoção, né, a intuição, isso às vezes é visto, olha lá, já botou a emoção, nossa, se apertar
estudar muito, já vai chorar. E quando a gente traz esse olhar para a comunicação, para uma venda empática, que você vende transformação e resultado, é o contrário, você vende mais, porque você vende por conexão, você fideliza. Então, veja como é diferente quando você muda o ambiente, você muda a sua mentalidade para a visão daquilo e potencializa de uma outra forma. É incrível, isso está dentro de nós, né? Cabe a nós fazermos essas mudanças, né? A mulher tem uma sensibilidade muito grande para a tomada de decisão, né, Alessandra? Sim. Como é que você ensina essa mulher? Uhum. Eu estou te fazendo uma pergunta porque eu vou ter que utilizar a sua informação para tomar uma decisão, e a gente sabe que decisões Sim. têm sempre alguns parâmetros que você tem que avaliar. Aquela decisão, ela tem que ser prática, ela tem que ser emocional. Como é que dentro desse mundo de vivência no corporativo, você orienta as suas pessoas que são da área holística, né, que vê tudo como um todo, como é que elas vão se comportar, às vezes até um desafio, você ter que tomar uma decisão. Sim. E para um bem maior, né, de toda a estrutura que ela já construiu. Então, assim, eu quero até de você, como uma experiência, como é que é visto isso dentro desse mundo de terapias holísticas, às vezes uma decisão racional que você precisa colocar e ter que enfrentar o outro desafio, né, que é a tomada de decisão e todos os arredores. Como é que você coloca essa mulher aí para a gente ter? Como é que você pensa isso? Quando eu atuo com empresárias do setor holístico, né, integrativo, eu deparo com alguns desafios, né, que é justamente isso, né, integrar o propósito, a essência do servir, com o negócio. Então, a gente precisa trabalhar bastante a questão da mentalidade empreendedora, porque esse é o negócio. Por mais que ela faça isso por amor, né, e de querer ajudar o próximo, esse é o negócio dela, é o que sustenta ela, né, ela precisa ter um olhar empreendedor de ações que ela precisa tomar para que isso seja sustentável e lucrativo. Entendi. Né? O próprio trabalho tem que ser retroalimentar. Então, como fazer isso? Nesse momento, a primeira coisa que a gente trabalha é justamente isso, né? A clareza de onde você quer chegar, do que você quer fazer, que mensagem você quer deixar, e com base nisso a gente construir uma comunicação estratégica, onde com muita clareza você passa para o seu cliente o seu propósito, o que você está entregando, porque veja que a venda por conexão, vender é uma consequência, é vender sem estar vendendo, né? O financeiro, o pagamento por isso, ele acaba sendo uma consequência desse relacionamento que a gente vai tendo com o cliente. Então, a primeira coisa é quais são os seus valores inegociáveis, a sua essência, os seus porquês. Sim. Né? E as decisões do seu negócio, você vai olhar com um olhar estratégico, um planejamento, ações intencionais e focadas. Senão é tiro para todo lado, você não acerta nada e você começa a desmotivar. E dentro desse processo, toda a sua tomada de decisão, para que ela não te fira, você tem que saber muito claro quais são os seus valores inegociáveis. E quando você tem isso muito claro, qualquer decisão que você tome para o seu negócio, você sabe que ela é estratégica. E que você vai voltar para ser aquilo que você acredita e aquilo que você quer conduzir. Eu queria ouvir isso. Mas eu preciso tomar, às vezes, uma decisão que é para o meu negócio ser sustentável, para ele se manter de pé. Mas o meu inconsciente já sabe que aquela decisão vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu quero impulsionar meu negócio, eu tenho um projeto, num final de semana e meu valor inegociável é estar no final de semana com a minha família. Isso vai bater de frente. Conflito. Mas veja que quando eu sei que isso é uma estratégia, é um passo que eu estou dando e algo pontual, eu já trago a leveza. Porque eu vou fazer isso, eu vou impulsionar, nem que seja um projeto, sei lá, que vai me durar um mês,
Não, tudo bem, eu vou voltar para aquilo que eu acredito. Porque se você começa a tomar decisões que conflitam com seus valores inegociáveis e você começa a construir um castelo, né, que você não consegue mais sair dali, não é sustentável. Vai passar 1, 2 anos, você vai cair em burnout, ansiedade, estresse, porque o que muito tem valor para você está conflitando também com o que você ama, que é o seu trabalho. Então, essas escolhas, elas não podem bater uma de frente com a outra. Se eu olho como estratégia, eu trago a leveza, é algo pontual. Amanhã eu vou de novo reestruturar minha agenda, vou ajeitar meus finais de semana, vou continuar ficando com a minha família e meu negócio está crescendo, por causa daquela ação que eu fiz. E o objetivo está ainda claro para você, né? Sim, exatamente. Até meio que eu precisava ouvir isso, né? Porque algumas coisas a gente precisa tomar uma decisão rápida e a gente tem que pensar em todos os pontos. Quem lida com o emocional, qual é a diferença quando você se utiliza desse mecanismo de defesa? Como é que fica o emocional vamos dizer assim, da pessoa que tomou a decisão e naquele momento precisava ser assim? Como é que ela lida com o emocional, com a questão integrativa mesmo? Como é que isso ela sobressai, né, de situações, né? Certo. O autoconhecimento é a chave de tudo, né? Para mulheres, a reconexão com o feminino também, mas o autoconhecimento, ele é libertador. Por quê? Principalmente, não só na vida pessoal, mas no negócio, você vai se deparar com vários obstáculos. E não quer dizer, a gente não vai evitar de passar por eles, mas o autoconhecimento, ele faz o quê? Que você saiba como lidar. Entendi. Então, quando você vai para um cliente que talvez ali vai te criar uma situação um pouco desgastante, né? Demitir um cliente, que às vezes, né? Você vai fechar e às vezes você tem aqueles sabotadores internos de medo de vender, de negociar. Você sabe que aquilo te incomoda. Só que o autoconhecimento, ele te prepara para que você tenha as ações e saiba o momento de recuar. Né? Eu adoro práticas integrativas, eu indico para meus clientes, eu pratico, porque é aquela coisa, eu vou sair de casa, sabe, eu vou me concentrar, eu vou meditar, eu vou pensar sobre aquilo sem medo, o que eu vou deparar lá, que eu vou precisar enfrentar, como eu vou lidar. Né? Senão você começa a levar para o emocional, você começa a ter medo, você começa a se sabotar, aquelas travas e crenças que muitas vezes não são nossas, estão nas nossas mochilas, mas porque a gente carrega, né, desde a infância. Então, isso também, eu preciso trabalhar meus medos, né? É fazer uma terapia, buscar a origem, né? Eu acho que da prática integrativa, o principal de tudo é isso, né? Buscar o problema na origem, vamos cuidar. E cuidar com carinho, honrando, se acolhendo. E isso não é um problema, né? A gente tem o nosso lado sombra, a gente sempre vai conviver com ele. Mas é aprender a lidar. Então, esse que é o autoconhecimento, aprender a lidar. E a reconexão com o feminino é onde eu me permito trazer essa potência, né? Do expandir, de falar. Por exemplo, o digital, ele é aterrorizante para mulheres. É aterrorizante, assim, Vera. É assim, tem um negócio de abraço. Se eu falo, não, mas eu vou ter que gravar vídeo, meu Deus do céu, e aí eu vou aparecer, e aí o que eu faço? Por quê? Porque ela tem medo do julgamento e a crítica, e às vezes é ela se sabotando, às vezes o outro não tá nem preocupado, né, que, sei lá, se o cabelo tá torto, ou ele tá com um pouquinho de branco, vai assim, né? Mas ela, para ela, dentro dessa cobrança que a gente sente, e isso é de muitos anos, né? A gente tem um peso, né, da sociedade, das pessoas cobrando, né? A mulher não pode isso, ela não pode aquilo, ela tem que rir baixo, né? Ela precisa tomar cuidado quando ela entra no lugar. Então, às vezes, a gente é expansiva por natureza e é lindo isso. Então, quando a gente aprende a respeitar isso, né, da gente querer aqueles sonhos, né? É um sonho, mas isso daí é para ser loucura. Porque sempre é o como, né? Não, é o que eu quero. Primeiro é o sonho para depois fazer. Então, se reconectar com o feminino é isso, sabe? Se permitir dançar,
cantar, tomar um banho de presença. Gente, não me incomode, é minha hora do banho, não bate na porta, né? Mas a gente não consegue falar isso. Porque a gente está preocupada com o filho, a gente está preocupado com não sei o que lá, sabe? E a gente não se permite, e os limites, né? O colocar um limite com muito carinho também com o outro, mas mais carinho com a gente, né? Os limites, eles precisam ser dados até para que a gente possa tomar essas decisões. E se errar, a decisão é sua, quem vai consertar é você também, a autorresponsabilidades, a decisão é minha e também consertar isso, mas se eu não tentar, como que eu vou saber se isso é bom para mim, né, ou não, né? Então eu preciso me permitir, dentro da minha jornada de vida, eu preciso me permitir viver e experimentar, né? É que às vezes a pessoa que está construindo um salto, né? Sim. Talvez ela tenha que dar um passinho. Outro dia eu vi um vídeo que acontecia isso, ela estava construindo a estratégia, ela estava construindo o salto perfeito. Então, às vezes, a gente tem que, como mulher, tem que parar, analisar, falar, isso é bom para quê, Sim. né? O que eu vou fazer disso? Eu acho que essas terapias holísticas, essa medicina integrativa, ela tem trazido para a mulher essa abertura. Sim. Porque na história, eu não sei se você vai concordar comigo, a luta que a mulher teve, ela piorou para ela. Num sentido, né? Você sobrecarregou uma carga, a carga de ser mãe, a carga de ser empresária, a carga de ser perfeita, é tudo misturado. Sim. Os sentimentos são todos misturados. E quando a gente vai definindo cada coisa, sem prejudicar as outras, né? Então, às vezes, né, você tá muito, assim, entusiasmada com tudo, fala, nossa, o marido tá carente, peraí. Exatamente. Né? É um conjunto de coisas. Puxa, eu não falei com meu filho hoje, caramba, peraí, deixa eu dar uma ligadinha para ele. É uma mensagem né, que eu mandei para o meu filho, eu mandei uma mensagem para ele ontem e ele respondeu hoje. Ele, caraca, mãe, eu li a mensagem, mas eu depois fui fazendo as coisas. Mas a gente tem que compreender isso também, porque não é fácil para eles estarem no mundo deles e a gente no mundo da gente ainda construindo etapas, né? Eu acho que esse desafio para a mulher, como eu conheço a sua história e assim, admiro pra caramba, falei, nossa, eu tô tão entusiasmada que eu queria falar de tudo, mas a gente sabe que tem algumas restrições por causa do cargo, e eu sei que é uma mulher muito inspiradora. Quando conhece você de perto, meu Deus do céu, eu queria assim te dar um abraço e te agradecer pelo que você tem feito aí com as mulheres, o teu empenho de ajudar. Eu acho que você está de parabéns. E a gente, assim, fala muito a importância da gente equilibrar essa energia, né? Tanto masculina como feminina nos negócios. Como é que você pode explicar isso pra gente? Tá. Quando a gente fala de energia, né, feminina e masculina, a gente não está falando de gênero, né? Não. Todos nós temos a energia feminina e masculina, essa dualidade, né? Então, o que acontece? Elas são, fundamental que elas estejam equilibradas, porque são forças complementares, elas se complementam. E quando elas estão bem utilizadas, a gente consegue potencializar os nossos resultados, né? A energia feminina é o quê? Ela está relacionada à criatividade, à visão intuitiva, né? A conexão com propósito, sensibilidade de entender as necessidades do seu cliente, né? É o que permite esse empresário, né, construir um negócio com alma. Criar produtos e serviços autênticos, gerar essa conexão genuína com o seu cliente. Já a energia masculina é o quê? Ela é a execução, né? O planejamento, a tomada de decisão, estruturação estratégica, a venda, né? A venda é força, né, masculina. Isso é o que transforma a ideia em ação e que vai garantir que o seu negócio vai crescer. Então, o problema, quando que acontece? Quando há um desequilíbrio. Se há muito feminino, né, essa empresária, ela fica presa no campo das ideias. E aí ela tem dificuldade de vender, ela tem dificuldade de escalar. Se ela está muito no masculino, e eu tenho muitas clientes que chegam para mim numa energia masculina, eu fui uma mulher de energia masculina altíssima, né, e eu precisei fazer esse processo, tem um excesso de esforço, de cobrança com ela mesma, né, e que pode levar a esse desgaste, a perda de propósito. Então, o segredo está no equilíbrio, você
se permitir criar e inovar, mas também estruturar e agir. E é isso que eu acabo trabalhando com essas mulheres que chegam até mim, essas empresárias que eu atendo, que é transformar propósito e estratégia, mantendo o crescimento do negócio alinhado a essa essência dela, né? Isso que você falou, eu acredito muito, eu não sou feminista, eu defendo o feminino, Sim, né? A gente isso a gente tem que potencializar essa deixar bem coisa claro. que se perdeu. Uma coisa é que é o que você falou, né? Essas ações feministas que trouxeram um peso que a gente achou que a gente tem que ser a Mulher Maravilha, que tem que dar conta Uhum. de tudo. Não, não é isso, né? Esse feminino existe. Não adianta você falar que há uma competição homem e mulher. Não existe Não dá isso. para competir, né? Não dá, e nós temos as nossas diferenças também hormonais. Nós temos nossa ciclicidade, a nossa produtividade feminina, ela precisa olhar para esse lugar, né? Da ciclicidade não é todo dia que eu tô bem, dependendo do meu ciclo do mês. Então, só que olha a diferença. Quando eu trago a ciclicidade para o meu planejamento, eu sei que, por exemplo, tem um período que eu vou estar mais introspectiva. É onde eu vou criar a criatividade, a intuição, me conecto a isso. Quando eu já saio dessa semana desse ciclo, eu vou para outra, eu tô nativa, eu tô na energia masculina, é vender, é entregar. Então, veja que a gente se respeita quando a gente entende que não é fragilidade, é uma força que só precisa ser bem potencializada, né? Então, é trabalhar, é trazer isso para o seu negócio, se respeitando. Não adianta a gente querer se comparar, não existe comparação, né? Cada um é o mesmo, se respeitar nos espaços, que eu quero dizer, a gente precisa se respeitar nos espaços que nós ocupamos, né? A liderança feminina, e dentro das empresas a gente vê muito, qual que é o destaque de uma liderança feminina? Ela tem uma equipe onde ela olha com carinho, né? Não é só um funcionário para ter uma entrega para ela, para performar. A gente olha com esse olhar, né? De cuidado, né? De preocupar que o funcionário chegou triste, por que está triste, né? A criança está doente, tem banco de horas, usa banco de horas. A gente tem esse arquétipo da mãe, né? E isso dentro da liderança cria uma coisa muito forte, que é o senso de pertencimento, né? De gratidão, né? Quando você olha o seu funcionário com essa gestão quântica, com esse olhar, né? De entendimento, de olhar para ele carinhosamente, amanhã ele vai te entregar o dobro. 3 vezes mais, porque ele se sente integrado naquilo, ele não se vê como um número de só entregar e se você não cumprir a meta, é perigo de ser mandado embora, a diferença, né? E nós mulheres precisamos acolher isso e saber que a gente tem essa potência e usar, sim, ela também para os negócios, como a gente usa dentro de casa, né? Exatamente. Eu tenho um aprendizado numa arte que eu pratico, que é uma arte japonesa. Eles têm uma outra visão em relação a homem e mulher, em relação ao feminino e o masculino. Tem uma certa submissão, Sim. tem uma convivência, já é a cultura do oriental mesmo. E a gente entender que essa cultura, quando você aprende sobre a essência, né? O homem é a essência do fogo, e a mulher é a essência da água. Nunca vão conseguir, Não. Mas um depende do outro, Exatamente. né? O oxigênio mantém o fogo aceso e a água precisa ser horizontal, né? Ela precisa sempre correr e não criar obstáculos, né? Porque senão também transborda. Então, assim, quando você tem um aprendizado, até para dentro do negócio, eu acredito, eu não sei se você já teve essa, vamos dizer assim, essa percepção, né, em relação à essência, esse conhecimento do positivo, negativo, do yin, do yang, a gente sabe que tem essa, vamos dizer assim, tem esse legado para a gente entender, né? Então, o que é que a essência da água naquele momento tem que fazer? Quando se respeita isso, até o ambiente de trabalho, ele é mais harmonioso, ele é mais tranquilo, e aí existe a prosperidade, porque você não consegue prosperidade num local que tem desarmonia. Você vai ter um desgaste, você vai ter uma perda, você vai ter um compromisso com a realidade que não dá para andar. Então, assim, tem que haver mesmo esse equilíbrio que você falou. Sim. Eu achei essa sua explicação muito pertinente. E a mulher, por ser água, ela cabe em todo lugar.
A água, qualquer recipiente que você colocar, ela vai se ajusta. moldar e ela vai se ajustar. Nós mulheres fazemos isso. Dentro de todas as áreas sociais que a gente precisa ocupar, ser mãe, ser esposa, ser filha, né? A gente, uma empresária, a gente se molda a esses ambientes, mas o que a gente precisa entender é que não importa a caixa ou o recipiente que nos coloquem, a gente só vai se mudar, mas a gente não pode perder nossa essência. É só se encaixar, mas sem perder sua essência, né? É o dizer os nãos, é colocar os limites, muito, assim, honrando o outro muito carinhosamente, mas também saber falar não, né? Aqui não, aqui é meu espaço, aqui não aceito isso, né? Então, às vezes a gente até, às vezes, em questão de negócio, não quer fechar com o cliente, mas não sabe falar não, né? Ou o cliente quer negociar uma coisa absurda ali, que você não vai ganhar nada com aquele projeto, mas você não consegue fazer não, porque você falar não, porque vai perder o cliente, e aí vai ficar... Não, assim, é por isso que está a clareza. Quando eu tenho clareza do meu negócio, da onde eu quero chegar, a negociação do ganha-ganha, ela fica muito mais fácil. Porque eu sei negociar, né? Eu sei o que eu quero. Passei por hoje isso, sabia? Tem que ser ganha-ganha, porque senão não interessa. É isso que a gente tem que entender. Se não for uma negociação genuína, ganha-ganha, um network genuíno, onde as pessoas vão se indicar e vão... Ou se você só está com pessoas interesseiras, aquela não é a mesa que você tem que sentar. Não é, né? Você tem que levantar e mudar. Mas a pessoa acaba percebendo, ou você às vezes dá um toque para ela, né? Eu tive uma situação hoje que é uma situação de exigência e eu preciso decidir, porque a pessoa põe a corda no seu pescoço e quer puxar, né? Sim. Então, assim, eu falei, mas tem outra opção? Não, não tem, é essa. Eu falei, e ainda tentando distorcer a negociação, porque se você não tem opção, é só o ganha-perde, né? Eu vou perder e você vai ganhar sozinho. Então, eu preciso realmente tomar uma decisão que eu fale para a pessoa, não, isso eu não quero. Sim. Dessa forma não vai dar. Agora, se existe uma negociação em que eu possa ter a liberdade, então, sob pressão, é não. Sim. É a contraproposta, né, Vera? Se você está negociando e você não é um ganha-ganha, é falar ou não e trazer a sua contraproposta. Porque quando a gente domina o que a gente faz no nosso negócio, a gente vai com uma proposta muito clara e fala, olha, desse jeito não funciona, né, por causa disso. Você vê que é posicionamento? A gente precisa se posicionar. Quando a gente fala de empoderamento feminino, não é para brigar com ninguém, mas é para se posicionar naquele lugar, naquele espaço que você quer ocupar e que você quer ser. Então, olha, isso aqui para mim não serve, mas eu trago uma contraproposta, o que você acha, e ali a coisa vai fluindo. Mas, às vezes, naquele lugar do medo, a gente se recolhe e às vezes até aceita. Aceita. E aí fica insustentável, porque colide com tudo isso que a gente está falando, com o nosso valor negociável, com nossos porquês. E aí você vai fazer aquilo por obrigação. Não tem coisa pior no mundo do que você fazer as coisas, sabe, obrigada, sufocada. E isso começa a vir pro emocional, que é o que a gente estava falando. Vem pro emocional, a gente começa a ficar estressada, exausta, a energia vai drenando. E aí nem tem a melhor terapia do mundo que cura. Exatamente. Né? Porque a gente permite essa invasão de espaço, né? Mas você vê, eu pedi um orçamento, até vou colocar aqui, eu pedi um orçamento de uma certa coisa e tal, e a pessoa me mandou o orçamento pelo WhatsApp. E eu olhei, passei o olho, vi lá os preços e tudo, e ela apagou aquele orçamento e me mandou um por e-mail, dizendo que no e-mail e os preços, assim, se tem uma coisa que eu tenho, é boa memória. Eu bato o olho no negócio, pode ser que eu não tenha lido com, assim, estou descuidando um pouquinho porque não li com tanta atenção. Mas eu bati o olho, mas eu bati o olho, porque é no preço, eu bati o olho e falei, tá razoável, e não me preocupei muito, porque eu já tinha dado a resposta, e não tem opção, é aquilo e aquilo se você quiser, né? Aí o que acontece? A pessoa simplesmente, ela me colocou o valor no e-mail.
Aí quando eu olhei o e-mail, estava 3 vezes mais Meu do que Deus. eu tinha lembrado do orçamento. Eu falei, uau, agora já não deu. Agora que a coisa ficou. Eu falei, nossa. Aí liguei para a pessoa e perguntei, falei assim, você lembra do primeiro que você me enviou? Ah, teve 10% de acréscimo. Eu falei, não foi 10%. Foi 3 vezes mais. Ai, não, imagina, você lembra do outro e tudo. Eu falei, você apagou. Mas eu tenho o print, porque eu não sei se expirou o tempo, a gente tem o print ali. Aí eu falei para ela, tem uma coisa que eu tenho e você não me conhece e é boa memória. Então, assim, eu bati o olho, registrei, mas eu realmente não peguei os detalhes. Aí eu falei assim, eu só não entendi por que você apagou. Eu quero de volta para eu fazer um comparativo e eu vou discutir com você. Porque na pressão é não. Eu não te contrato e eu perco isso. Entendeu? Se eu não te contratar, não vai ter a coisa. Então, é assim. Agora, preciso ter uma resposta. E é isso que a gente tem que entender. Ter um negócio, essa é a mentalidade empreendedora. Não é todo dia que é gostosinho. Não é. Não é todo dia que são coisas boas que a gente tem que resolver, né? Não é todo dia que eu tô só, que a gente falando aí do setor holístico, né, terapêutico, não é todo dia que eu tô só atendendo a cliente, levando transformação, resultado, cura. Tem Não é que estar todo resolvendo dia que eu tô... coisas, né? Eu tô resolvendo coisas. Então, é esse fortalecimento, por isso que quando eu trabalho na mentoria, não adianta só a gente trabalhar ou só o planejamento estratégico, ou só as ações de vendas. A gente tem que olhar essa mentalidade empreendedora, para ela ter muita clareza do que ela vai buscar, e com isso ela construir aí sim um planejamento que esteja alinhado com a comunicação que ela quer trazer, né, com o produto que ela quer vender. Ela precisa ter recorrência de venda, porque senão ela fica num loop infinito só buscando cliente novo. Então, a gente tem um processo que é muito rico dentro de vendas, que é a fidelização e uma esteira de produtos inteligentes. Os produtos precisam se conversar, aquele cliente, toda hora ele compra de você, porque geralmente nessa área de práticas integrativas, elas não têm só uma técnica, né? É um leque de coisas que elas fazem, mas veja que complicado que é para um cliente eu chegar e jogar um carro de produtos ali que não se conversam, ele não entende nem os nomes às vezes, né? Porque não, e jogar para o cliente um problema para ele resolver. Então, é aí que está o estratégico. É o estratégico de você se conhecer, ter clareza do seu negócio, um planejamento e ações para que você tenha um negócio que é saudável, que se retroalimenta, né, que não te desgasta e que principalmente vira um desgaste, né? Depois você possa escalar, né? Isso eu trabalho muito com ela, sair do 1 a 1. A gente tem uma riqueza de conhecimento. Chega um momento da vida da gente que o que a gente tem de mais rico é conhecimento. É muito estudo, é muito livro, é muito curso, é muito trabalho, é muitos anos. Tudo isso, quando a gente olha, é de uma riqueza. E isso também pode virar um projeto, a gente pode ajudar outras pessoas, pode ensinar outras pessoas, né? É o fazer o mesmo de outra forma, escalando, né? Saindo do 1 para 1. E aí tem vários produtos e serviços que a gente pode implementar, mas a gente precisa ter esse olhar sem culpa, sem julgamento. Deixa eu olhar para isso. Será que é legal? Né? Vou tentar. E você falou muito bem dessa coisa da estratégia, né? Às vezes a gente está jogando uma estratégia, ela não funciona. Não funciona. Às vezes eu estou jogando um produto lá, estou jogando uma estratégia, não está vendendo, não está tendo público. A gente também precisa ter essa visão, né? Essa visão de que tá bom, então talvez isso não é dessa forma, eu preciso calibrar, não é linear, isso que eu quero dizer. A gente no corporativo é acostumado com linear, precisa seguir isso. E tem que seguir dentro da empresa, no corporativo, porque imagina cada um fazendo do jeito que quer. Já pensou? Vira uma loucura. Então tem que ter processo, né? Tem que ter. Então, dentro de um corporativo é uma mentalidade. Agora, quando eu sou uma empresária, eu estou no outro lugar, eu preciso me permitir
esse testar, o subir, o crescer, sabe? Testar, deu errado, cai, o que que eu preciso ajustar, eu volto para trás, que é o passo para trás que você falou. Às vezes eu tenho que voltar para trás e Um desistir talvez de pouquinho. um produto, né? E repensar, talvez não é o meu público, meu perfil de cliente ideal, sabe? Minha comunicação às vezes não tá legal. E é isso que eu preciso fazer sem julgamento. Só que nós, mulheres, somos muito perfeccionistas. E quando a gente vai para esse lugar, a gente começa a cobrar. Mas como assim? Eu lancei o negócio, mas né, ninguém olhou, eu fiz uma live, ninguém Como? entrou, né? E aí só uma pessoa comprou, ou eu fiz um pitch de venda, ninguém me chamou para conversar. Mas é isso, é testar, é constância. Tem que ficar lá, ser constante e persistente é isso, é para você calibrar, para você testar. Tem uma hora que você pega o jeito e aquilo já vira o que? Uma rotina, né? Uma estratégia que já virou rotina. E aí você vai parar? Não, você vai criar novas estratégias para escalar. Então a gente nunca para. Não. Mas veja que é um parar ligado ao que a gente acredita, com o que a gente gosta. É totalmente diferente de eu fazer aquilo só para pagar conta e boleto, né? É totalmente diferente, né? Ou para ter prejuízo, né? E você alcançar um patamar de prejuízo. Então, todo esse ensinamento que você está colocando, as pessoas me perguntam, mas o que tem a ver o mundo empreendedor, né, das práticas integrativas, com esse mundo empreendedor que você coloca com o quântico, né? Certo. Hoje mesmo eu utilizei vários sensores quânticos, Sim. porque eu percebi que uma pessoa estava me enganando, Exatamente. e ela só queria passar, entendeu? Exatamente. Essas habilidades, né? Por isso que eu defendo muito essa questão da gestão quântica dentro das empresas, né? Porque são essas habilidades que trazem o diferencial, que é o ver, o pensar, o sentir, sabe, o agir da forma com clareza, confiar, ser o que a gente precisa. Quando a gente traz essas habilidades do quântico, a gente cresce de forma fluida e consciente, equilibrada, né? Que é o que a gente está falando. A gente não vai deixar de fazer o que tem que fazer, o que é burocrático, né? O que é mais rotineiro, o que é mais operacional, mas é com uma consciência diferente, né? Eu estou vendo com clareza o que eu estou fazendo. Eu penso antes, eu analiso, eu vejo quem eu sou dentro daquele contexto que eu quero estar e daquele público que eu quero atuar. É diferente, né? É diferente. É uma liderança que olha para cada funcionário numa individualidade, porque cada um tem muita coisa boa para oferecer, né? Ouvir o que o funcionário tem para trazer, né? Tem inovação, a Expo Quântica vai falar muito disso, né? Inovação, é trazer isso, esse olhar diferente, que esse olhar diferente às vezes não está dentro do empresário. Tá no outro, tá na equipe, né? Tá no cliente, às vezes, que o cliente, ele fala o que ele quer comprar. Escutativa. Exatamente. A gente tem que praticar a escutativa, porque é ele que fala para você o que ele quer comprar. Porque às vezes você sabe que o melhor para ele é um produto X, mas ele precisa aumentar o nível de consciência dele de compra, do problema. Se você passar por esse processo, ele nunca vai comprar de você. Porque você encasqueta que ele tem que comprar aquilo lá, e depois ele não vai saber fazer, né? É a jornada do cliente, deixa ele caminhar na sua esteira, deixa ele começar com algo menor. Aí você vai aumentando o nível de consciência dele, aí você vai oferecendo outro produto. Isso é fidelizar, né? E aí a recorrência de venda. A gente precisa ter essa paciência também no negócio, né? A gente às vezes fala, mas se ele fizesse a técnica no XPTO lá, ele já conseguiu essa transformação. Não está preparado. E isso para qualquer segmento. Mas até qualquer segmento. Gente, quando você tem já um patamar de conhecimento e você fala, caramba, como é que eu não enxergava isso antes? Que Sim. coisa absurda, mas é tão óbvio. Sim. Eu não enxergava isso, né? Eu não enxergava essa necessidade. O que eu vou fazer com isso? Né? Sim. Agora eu já sei o que eu quero, eu já sei como eu quero. Então, assim, até para essa percepção, para a gente concluir esse tema, você saber o que a pessoa precisa, né?
Eu não preciso na equipe uma pessoa que eu já percebi que ela está me dando um olé e ainda tentando dizer que sou eu a retardada. Sim, não precisa. Não precisa dizer. A gente falando, da gente que trabalha muito essa questão, né, da integrativa, do quântico, é uma frequência vibracional que não serve para o seu campo. Porque você não vai, você concorda? É coisa que não está batendo. Então, é uma pessoa que não faz parte daquele lugar que você quer chegar, desse salto que você falou, aquele salto quântico, onde eu quero chegar de sucesso, prosperidade, essa pessoa, ela não faz parte, ela não tem que caminhar. E esses sinais, a gente precisa ouvir os sinais. As coisas, elas falam, conversam com a gente. Mas quando você não medita, quando você não olha para dentro de você, você não ouve a sua intuição, você faz o que é o trivial e que todo mundo fala que é o certo. E às vezes você sabe que não vai funcionar. Né? E esses sinais a gente precisa escutar. Ela já deu um sinal para você, não é um fornecedor adequado para você lidar, porque mesmo que você feche com ela, se ela faz isso na entrada, no momento que ela tem que criar confiança com você, que tipo de entrega que ela vai fazer? Como que você pode confiar nela, se no momento que é o momento dela conquistar você, te conectar com você e te vender, ela faz algo que cria essa desconfiança? Imagina com o resto, depois que você pagar. Você entendeu? Não dá, não dá. Então, é essas coisas que a gente tem que saber ouvir. Né? Tem certas coisas que eu analiso bem e assim, eu digo para a pessoa que eu estou pensando, entendeu? Eu digo para ela, falar, você tem que ter um pouquinho de paciência comigo, porque eu não sou essa pessoa que você está tentando transformar. Sim. Eu tenho boa memória, isso é uma coisa que eu agradeço todos os dias. E eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu pedi para você e você não fez do jeito que eu pedi. Então, assim, esta pessoa para mim já foi avisada que ela está no meu crivo. Eu estou de olho nela. Tudo que ela me mandar, eu já vou registrar. Sim. Printar, colocar, porque quando eu mandei o print para ela, eu printei por assim, ter apagado a coisa. Mas eu printei o que ficou só de registro. Então eu falei, tá aqui. Eu sei que você me enviou, mas você apagou. Sim. Então, assim, pensam que eu não ia perceber? Eu vim ali nas conversas, é uma coisa que eu percebi. Sim. Eu acho que, assim, a gente ter essa percepção, porque nem todo dia são flores, Não. e você tem que tomar um rumo rápido das coisas, logo essa moça vai sair do caminho. Sim. Entendeu? E aí, quem sabe, vindo outra, e a pessoa quer fechar já assim no oba-oba. Eu falei, não, o oba-oba é não. Não. Tá bom. E se esse posicionar, ponto né, Alessandra? E esse ponto que você colocou, né, do vínculo, né, das questões das práticas integrativas e do quântico com o negócio, está justamente nisso, né? A gente tem que entender que tem empresários que trabalham nessa área e que estão criando negócios em cima disso. Então, tem que ter essa visão. Né, que não é só o servir ou a entrega, o científico, né, as técnicas, mas é um negócio. E unir esse propósito com uma estratégia de negócio para que você possa evoluir. Eu acho que o intuito, inclusive, do painel e desse olhar que vocês estão trazendo de empreendedorismo dentro da área do quântico e do integrativo é isso, porque está crescendo e a gente não pode só ficar vinculado num propósito, né? Mas é um propósito com estratégia. Porque senão você vai ficar só no servir e não vai crescer, né? Isso que eu quero dizer. Você vai ter vários clientes, mas sua hora vai acabar, porque a hora a gente não multiplica. Como que a gente multiplica? Com produtos que se intercalam, escalando as entregas. É aí que eu multiplico o meu tempo. É quando fica fácil, né? O negócio fica fácil. Delegando, tendo equipe, crescendo, tudo tem que crescer, porque quanto mais você vende, mais seu operacional cresce. Então, você tem que saber, sim, ter gestão, tem que saber liderar, né? Tem que entender de vários assuntos, porque numa negociação dessa, se você não domina o mínimo, você é enganado numa negociação. Então, minimamente, você tem que ter um domínio sobre o assunto. Você não vai ser o expert.
mas você precisa entender. Se você não fala de inteligência artificial, se você não fala do que é um tráfego pago, não é só sentar lá e fazer seu entregável. É todo um contexto que envolve a empresa e que eu preciso conhecer minimamente. Não vou ser o expert, por isso que eu contrato a equipe, por isso que eu terceirizo. Terceirizar é fantástico. Você terceiriza com quem domina o assunto. Como alivia. Nossa, não você tem que fazer dividia a gestão sua de carga. pessoas, não tem que fazer gestão de pessoas, né? Eu contratei, a pessoa assim, expert no que ela faz, ela estuda só aquilo, ela me traz o que tem de melhor. E que lugar que eu fico? Estratégia e decisão, que é o lugar de empresária. É esse lugar que eu tenho que estar. Eu não tenho que estar no operacional. Ou no lugar da terapeuta, da entrega, do profissional que está entregando. Esses são os dois lugares. Agora, tem lugar que é muito operacional, é terceirizar, é pagar. Por isso que o negócio tem que ser retroalimentar. Tem que vender, entrar dinheiro para eu poder contratar e investir. Porque senão não dá, né? Vai ficar um looping aí só em cima desse empreendedor, desse sobrecarrega, né? Sobrecarrega. E você vai reconhecendo onde a falha, aonde a pessoa pode ajudar, onde a pessoa às vezes atrapalha, com algum raciocínio, às vezes, de interpretação. E lidando com pessoas, eu acho que essa prática integrativa faz com que a gente aprenda a lidar com pessoas, porque qualquer produto que você vai vender para alguém é alguém vivo, uma pessoa, né? Qualquer coisa que você pessoas faz... compram de pessoas. Pessoas compram pessoas e vendem para pessoas. Mesmo que você fale de processo, sempre são pessoas, né? E o interessante é que, assim, tem três desafios que são muito fortes nesse segmento, né, do holístico e integrativo, né, para empreendedoras dessa área. Em todos os segmentos, né, mas essa que é o que a gente está em pauta. Mas a dificuldade em comunicar o valor do que fazem, né? Porque o que acontece? Elas não sabem expressar com clareza como que o seu serviço pode impactar a vida do cliente, né? Então, ela acaba tendo dificuldade para atrair cliente, para fidelizar. E aí, onde que está a solução? Essa comunicação estratégica que vai gerar conexão, porque primeiro a gente vende o benefício emocional para o cliente. Ele compra isso. O benefício funcional, racional, não é isso que ele compra. Porque quando ele chega na gente, o que ele sabe é a dor e o desejo que ele tem de solucionar, é isso que ele sabe. Se a técnica, né, ele compra o benefício emocional. Então, é isso que a gente trabalha, tudo na comunicação. O medo de vender, que a gente colocou aqui, o medo de vender, já existe uma crença que vender já é algo invasivo, né? Ou que vai contra o meu propósito, né? Mas vender é servir. Quando uma empresária ela entende que vender o seu serviço é entregar transformação, resultado, ela muda a relação dela com vendas e aí ela começa a atrair. Por quê? Porque antes da negociação financeira ou do dinheiro, né, o que a gente associa, né, empurrar a venda, você está vendendo transformação e resultado. Quando você muda essa sua relação, essa sua mentalidade, você muda a relação com vendas, né? E um outro desafio também que eu vejo bastante é a falta de estrutura estratégica, né? Muitas empresárias, elas trabalham no fluxo do dia a dia, mas elas não têm planejamento para crescimento, né? Então, ela começa às vezes a vender, aí ela não olhou operacional e ela ficou sobrecarregada. Então, qual que é a solução? Ela precisa ter uma estrutura de vendas, né? Precisa estruturar seu processo de vendas, precisa ter a esteira de produto e serviço que a gente falou, né? Que precisa ser escalada e ter um modelo sustentável de negócio, porque só assim ela vai conseguir crescer sem depender 100% do esforço dela individual, né? Ela começa a expandir e é o que a gente falou, é terceirizar, é ter uma equipe, é delegar, né? Não depende 100% só do esforço dela, né? Individual. Agora, quando a gente tem um crescimento no meio do processo do crescimento, até fica redundante, a gente tem que também racionalizar algumas coisas, porque às vezes você tem um planejamento para X, né? E aquele X cresceu, e a gente assim, planejou, mas a realidade do crescimento está sendo outra. E você começa a esbarrar em coisas que você precisava ter
previsto, mas algumas coisas não acontecem assim, e você precisa reorganizar as coisas, né? Mas tem gente que é cliente e não entende, às vezes, isso, né? Sim. Como que você orienta um cliente, por exemplo, a ter essa visão e ter, vamos dizer assim, um compromisso com o crescimento no momento que cresceu, porque o cliente, ele vai e volta e ele tem que ficar satisfeito com as coisas, né? E às vezes você fala, espera um pouquinho que a coisa está crescendo, eu quero te dar mais atenção, então vamos regular isso aqui e a gente vai calibrar de novo e vamos fazer. Como é que você orienta, assim, esse empreendedor que cresceu no meio do processo e como que acontece? Então, aí que está a decisão do que a gente falou das vezes frear, né? O que eu já entreguei, eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso firmado, eu vou ter que me desdobrar ali, nem que eu tenha que renegociar prazo, né? Nem que eu tenha que chamar o cliente para conversar. Mas eu não posso continuar saindo vendendo. Porque se aqui, desse tamanho, não está dando bom, né? Então, aí que está a decisão. Eu vou segurar a venda, porque antes de eu continuar vendendo, eu preciso fazer o processo de calibragem. Eu preciso calibrar, eu preciso ajustar o que não está funcionando, eu preciso ampliar talvez alguma coisa ali para que a roda continue girando. Então, esse é o momento que é o momento de parar, avaliar estrategicamente, e muitas vezes nesse lugar, Vera, a gente muda tudo. Às vezes a gente muda todo o desenho do negócio. Por quê? Porque a gente começa construindo algo que é para nós, que a gente acredita que vai funcionar. Mas a demanda é outra, o interesse do cliente é outro, os pedidos vão chegando, novos pedidos de novos produtos e serviços. Então, a gente tem um negócio, por isso que eu falei que não é linear. A gente tem que parar, pegar tudo, sentar, olhar o que está funcionando, o que não está, o que está dando ruim com aquele cliente. Todo o processo, ele precisa ser olhado, o que é bom e o que é ruim. E o que é ruim é ajuste. Por isso que feedback, pesquisa de satisfação é fantástica. O cliente, ele vai trazer o problema, porque é ele que recebe. Não é você como expert que entende que aquilo funciona, é quem está recebendo. Então, às vezes, um modelo do relatório que você está mandando, a reunião que você faz, semanal, para ele não está fluindo, entendeu? Então, ele vai falar para você, olha, nessa reunião eu precisaria de uma linguagem mais tal, e você vai calibrando, porque a tua persona, o teu cliente, ele já tem um perfil. Então, quando ele for trazer, os outros vão ter esse mesmo perfil. Lógico que a gente acaba indo no meio do caminho, algumas pessoas que às vezes têm a mesma dor, mas não é o cliente, a persona principal nossa, e a gente atende. Mas se você vai calibrando a sua linguagem, você vai atraindo mais desse. Por isso que o processo vai ficando bom. Porque você vai melhorando, quando você melhorou para isso, você está melhorando para todos os outros que vão chegar depois. Então, a gente tem que sentar, tem que ter um dia da reunião de você com você mesma, sabe? De você olhar teu negócio de fora. Por isso que eu até brinco com elas, na mentoria nós vamos sair para fora e nós duas vamos olhar seu negócio de fora. Porque tem uma coisa que influencia muito quando a gente está dentro do nosso negócio, é o emocional. E aí a gente está envolvido emocionalmente, a gente ama aquilo, a gente não vê. Aí fica no ponto cego, a gente não enxerga. Então, a mentoria é um processo, ou um processo que você faça com você mesmo para olhar seu negócio, é sair para fora, sem esse envolvimento emocional, e olhar, e se eu fizesse dessa forma? E se talvez eu tentasse essa estratégia? Né? Mas às vezes a gente não consegue sozinha. Não, por isso que a gente precisa de mentor, por isso que a gente tem que participar de grupos de empreendedores, de participar de network, de instituições onde se falam do tema de empreendedorismo. Por isso que esse empreendedorismo é importante dentro da Expo Quant, porque a gente precisa ouvir isso de outras pessoas que estão com outras visões, e a gente parar e falar, nossa, eu não tinha pensado com esse olhar. E se eu testar? E se eu mudar isso aqui? E às vezes é um ajuste. E o negócio volta a funcionar. Não, mas está no nosso ponto cego. Às vezes até toma um outro rumo. Sim. De uma expansão até muito maior. Muito maior. Né? Então, assim, a gente tem esse aprendizado e essa mentoria a gente tem que curtir,
né? O empreendedor, assim, que vai ter um recado na Expo Quant em relação a tudo isso, eu acho importante participar com essa visão Sim, das mudanças do mercado, do país, da política, de tudo que tem, a sim, gente ter uma previsão e ter um olhar, assim, de ser flexível, sim. né? Da Eu acho que a tecnologia, flexibilidade. da inteligência artificial, né? É o olhar do que de bom tem nisso. Né? Lógico que tem muitos impactos também negativos, mas o que de bom eu posso trazer para no meu negócio, que vai me desafogar, né? Que vai trazer uma tecnologia ali para que eu possa avançar. Que tecnologia eu posso fazer para levar minha mensagem para mais pessoas? O Sim, digital é isso. entende isso, menina, que legal. É com É, esse olhar, assim, que as coisas podem ocorrer, né? Porque a sim, gente sabe que o crescimento no meio do processo sim. e vendo que está tudo tão bem estruturado, está tudo tão bonito e bom, né? Vai se Uhum, fazer. Aí, assim, você tira aquele pedacinho que você achava que ia atingir. sim, Meu Deus, dá para fazer tudo isso, né? dá. Com E mais dá isso. mais isso, Então, porque eu olho e trago outras ideias. E a Expo Quântica, ela traz essa oportunidade para quem vai lá visitar, né? Visões diferentes, às vezes é a mesma área que eu atuo, mas há um palestrante lá trazer uma outra visão que talvez eu não vi dentro do que eu já faço há anos, né? uhum. Então, poxa, que mensagem é essa, né, que o palestrante está trazendo? Que olhar de negócio é esse? Que inovação, que tecnologia, né? O que está sendo, que está se trazendo para que eu possa absorver dentro do meu negócio para poder crescer, né, e evoluir. Fora o network, né, troca de conexão, troca de conhecimento. Gente, isso assim, é imensurável o que a gente encontra em lugares desse, da gente Mas estar com você sabe pessoas. que está acontecendo uma coisa tão positiva. As pessoas estão me pedindo permissão para entrar em contato com os palestrantes, Uhum, que, de certa forma, para o negócio que ela está desenvolvendo, poderia ser a solução, aquela sim, informação. Que as pessoas estão assim me pedindo, Vera, posso entrar em contato antes da feira? Falei, gente, claro que pode. eu já Você tive um ir lá, contato, você inclusive, eu já tive um tá? contato, Ai, que coisa assim, linda. que a pessoa olhou, né, tá amando, né, que já acho que já até participou, que vocês já tiveram, né, um evento, não tiveram? Então participou do outro, tá gostando muito da proposta, né, e me encontrou lá, pediu para conversar, para entender. Então, você vê, é isso que a gente tem que aproveitar, é aproveitar essa informação, aproveitar esses lugares, Então, esses ambientes, você para que a vê, gente tenha às vezes tem acesso. gente que fala, nossa, o que que eu vou ganhar com uma Muito, participação dessa? Muito! muito, muito. Olha, pra você ter ideia, Vera, todas as minhas clientes, todas as que eu já terminei as mentorias, que estão mentoria em andamento, eu estou convidando todas, independente do segmento que elas atuam. Por Independente. quê? Independente do segmento, porque lá ela tem oportunidade de encontrar, talvez, práticas para esse lado dela de autoconhecimento. Ela vai encontrar networking de pessoas de outras áreas que o serviço dela integra com a do outro. Isso é que é a riqueza. Quando a gente faz essa mudança de chave, não é só no meu segmento. Né? Eu trazer uma aromaterapia para dentro de uma academia de ginástica, né? Eu trazer uma massagem relaxante para dentro, né? de serviços, de outros serviços, mas que as pessoas também vão ter essas mesmas dores e eu tenho a solução. É o ganha-ganha. Então, quando você vai num lugar desse, a troca É de rica networking, de demais. contar, é demais. E eu faço parcerias com pessoas de negócios, às vezes, muito diversos do meu. Por quê? Porque eu complemento dele, ele me complementa. Ou, às vezes, dentro da própria área que eu atuo, por clareza daquilo que eu quero, eu não escolhi trabalhar com esse pedacinho. Mas eu sei que para minha cliente faz muito sentido. E aí é um parceiro meu que vai complementar, porque eu escolhi vendas e comunicação. Mas eu sei que talvez tem outros pontos dela que são muito importantes para ela ver. Olha, para você ter ideia, eu já indiquei constelação sistêmica para cliente minha. De parceiras que eu encontrei em eventos. Porque eu sei que tem coisas nela, travas e crenças, que ela não vai
conseguir ter evolução daquilo que eu estou trazendo para ela. Porque ela está batendo em coisa que é muito forte, é emocional, e que não sou eu que vou conseguir tirar isso. Só que ela tem um potencial de crescimento no negócio dela gigantesco. Aí eu indico, ela faz esse processo em conjunto comigo, ela quebra essa trava e já teve isso, e ela vem falar, Lê, eu comecei a abrir, já comecei a gravar vídeo, já comecei a vender, porque quebrou. Então, a gente precisa ter essa visão, que a gente tem que ir nesses lugares conhecer, trocar cartão, depois marcar para conversar, fazer esse relacionamento, sabe? E tentar fazer parcerias, nada é perdido. Com tudo que é conhecimento, aprendizado, a gente tem que ver sempre, que sempre alguma coisa boa a gente leva. Nada engessado, né? Você tem a liberdade de ir e vir. Todo segmento, já indiquei, assim, segmentos que não tem nada a ver com as práticas, mas por quê? Porque eu sei que são empresárias que estão conectadas com o integrativo, porque se ela chegou até mim, porque ela acredita também nisso, né, que é a minha abordagem, e elas estão super animadas também, muitas, de participar, e de ir, mesmo sendo um segmento que talvez não é da primeira linha dela, né, mas que complementa. Nossa, eu acho que a gente vai fazer uma diferença, né, Alessandra? Sim, muita. Vai fazer uma diferença. Está fazendo para a gente mesmo que está assim construindo, né, essa estrutura. A gente está precisando de leveza, muito boa. A gente está precisando de leveza, né? Eu acho que a gente parar 2 dias para olhar que sim, pode ser leve, né? Que a gente tem maneiras de alternativas, né? Para que a gente possa tratar dessas dores, dessas coisas que às vezes nos assustam tanto, né? E existe caminho, existe profissionais altamente qualificados, né? Que podem nos ajudar com isso. É parar 2 dias aberto para receber o novo, né? Eu acho que esse que é o convite que a gente tem que fazer para as pessoas que vão participar, né? Venha com esse olhar do novo, experimenta, né? A vida ela é tão cheia de novas oportunidades, se abrir para escutar isso, para sentar do lado de uma outra pessoa ali na hora da palestra, ali sentar com um colega, o que você faz, o que você não faz, ouvir o palestrante, ouvir a mensagem, né, e voltar com isso ressoando dentro de você, porque com certeza algo de muito bom vai te trazer, ou seja para o seu negócio, ou seja para você como pessoa, né, sempre esses lugares trazem algo muito bom para nós, né, porque a própria frequência, né, do evento, ela já é elevada, né? Eu tenho assim, sentido um esforço muito grande para que tudo isso aconteça da forma que tem que acontecer. É lógico que foi um desafio maior do que eu imaginei, e eu tenho, claro, tenho as minhas limitações, as minhas crenças, e a gente ainda tem isso, né, que lidar. Mas o que vem de Deus, ele deixa fluir. Ele deixa leve. Sim. Até mesmo se você precisar algumas coisas até de repensar em alguns pontos, né, que a gente precisa, fica leve, sabe? Porque é quem está nessa frequência mesmo que vai se encontrar. Não adianta você vir me cobrar de alguma coisa que eu já estou além do que eu posso. Né? As pessoas às vezes têm que entender um pouco assim, puxa, eu vou cobrar da Vera que está dando essa tremenda oportunidade, fica mesquinho, fica pequeno, sabe? Então, o que eu posso te ajudar seria, né, o primeiro passo diferente, de vir assim, eu estou sentindo que muitos estão falando para mim, o que você precisa para eu poder te ajudar? Sim. Essa é uma coisa que não dá pra gente medir, né? Não dá para medir. E é legal que eu tenho visto esses movimentos, né? Eu tenho acompanhado, né, os palestrantes, muitos eu conheço também. Você vê que são, às vezes, de vários segmentos, de várias linhas de terapias, mas cada um está trazendo uma riqueza de coisa que está trazendo para o seu evento um volume de conhecimento, de aprendizado, cada um contribuindo com aquilo que tem melhor para você, que foi idealizadora, que criou isso. Então, todo mundo se comprometendo, no fim, num ideal, num propósito que nasceu em você, né? Que nasceu dentro de você, no seu coração, no seu sonho. E as pessoas, elas vão se conectando com a gente,
Bom, né? É incrível. Quando a gente acessa esse lugar, as pessoas certas, elas vão chegando, né? E elas vão se aproximando e a gente vê que a coisa, ela vai acontecer. Mas muitas vezes a gente tem medo, né? A mudança, coisas novas assustam, né, Vera? Então, a gente acaba aí se assustando um pouco. Mas vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Agora, deixa o seu contato, que forma as pessoas podem chegar até você Legal. para ter essa mentoria Uhum. como cliente, porque eu sei que você tem uma experiência incrível. E como é que as pessoas chegam até você? Tá. O meu Instagram é Alessandra Casale, né? Tudo junto. Pode me mandar um oi. Lá No direct. na minha bio também tem meu WhatsApp. Se você abrir lá, tem o meu WhatsApp. E aí é só entrar em contato. A gente marca uma sessão de diagnóstico online gratuita para eu conhecer o teu negócio, conhecer você, né? Quais são os seus ideais, o que você está buscando. Só ali a sessão a gente já vai, né, conseguir ter um direcionamento. E aí eu me coloco à disposição, se você quiser seguir comigo, que aí é um prazer enorme. Aí a gente vai para uma mentoria estratégica, aí a gente vai botar força mesmo para a coisa acontecer. E assim, eu me coloco totalmente à disposição. Adoro impulsionar negócios, adoro estratégia, mas também amo a vida, amo a leveza, né? E eu acho que é isso que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. E graças a Deus, todas as pessoas que se conectam comigo, minhas clientes, então, por isso que eu falo, quando a gente se conecta ao que é nosso, o que é verdadeiro, chega, o cliente certo chega, sabe, um parceiro certo chega, né? Um projeto novo chega, é tudo uma construção, né? Verdade. E a gente tem que deixar chegar. Mas obrigada, viu, Vera, pelo convite, pela oportunidade de estar na Expo Quântica, pela live deliciosa com você. Muito obrigada mesmo. Foi muito gostoso, nem senti o tempo passar, menina. Eu ia te falar também o pós-evento, a gente tem aí a plataforma do portal Sou Mulher, que já está pronto, ficou uma gracinha, ficou do jeito que precisava ficar para as pessoas chegarem. Eu tenho, assim, muita gratidão por esse encontro que a gente teve com essa equipe, que está atendendo super bem esse trabalho. E assim, o trabalho que você tem, a gente também vai colocar na plataforma no pós-evento. Eu só não estou divulgando tudo agora, porque a gente tem que deixar o quero mais, né? Ai, que delícia. Muito honrada mesmo, eu já te falei tem isso, o grupo muito obrigada. Das amigas empreendedoras também, da Baixada Santista, que a gente achou que seria só aqui pela Baixada, mas nós fizemos um sorteio, um Natal, que foi feito a divulgação pelo sorteio de um programa de orientação alimentar, e uma pessoa lá de Belém do Pará. Olha. Eu falei, gente, eu achei que era aqui nos 9 municípios. Nossa mensagem chega longe, né? E isso é legal, né? Com o digital, né? Às vezes com a proximidade, né? Das cidades também, da gente ir e vir, a gente tem que se permitir essa mobilidade, né? Eu acho que é isso que é a construção do novo, né? O que está me esperando lá? Deixa eu acessar, deixa eu ir lá. Se eu nunca for visitar aquele espaço, eu nunca vou saber, né? Exatamente. Eu nunca vou conhecer novas pessoas, nunca vou renovar minha energia, né? Mas incrível. Obrigada, foi incrível. Vera. Amei. Muita gratidão. A Ivete está dando parabéns, Ivete. Obrigada, olha Ivete. Aqui, a Alessandra. Menina, a Ivete com certeza já vai te contratar para a mentoria, porque ela está assim, ela está se desenvolvendo como empreendedora, saiu da CLT, se aposentou, e agora ela está num negócio que ela precisa desenvolver, tem sede também. Ivete é das nossas. Vamos juntas, né? Juntas a gente chega longe, né? É isso aí. Muito obrigada. Prazer. Obrigada. Prazer, viu? Muito grande. Por isso que eu falei para você, eu estou muito entusiasmada. Delícia. Mas é gostoso, né? Muito obrigada, viu? Beijo, obrigada a todos que acompanharam aqui a gente, que teve essa horinha tão gostosa pergunta, né? É só o pessoal dando parabéns aqui. Mas vão te encontrar, viu, Alessandra? Sim. O pessoal vai te buscar aí. Obrigada. Um beijo grande. Boa tarde. Tá? Beijo. Tchau, tchau.